Bom dia para você, amigo da produção, ligado aqui na programação do Canal do Boi. Mais uma vez, estamos juntos aqui para mais uma edição do Bom Dia Produtor, trazendo as primeiras informações desta manhã de quinta-feira para que você possa começar muito bem o seu dia, bem informado e ainda tendo a oportunidade de fazer bons negócios logo cedo. Isso você só encontra aqui na programação do Bom Dia Produtor. Muito bom ter você na nossa companhia nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro. São 7 horas e 17 minutos e eu já trago para você os destaques desta edição do Bom Dia. Tem notícia boa para começar o dia hoje. A arroba do boi gordo bateu novo recorde no país agora no mês de novembro. A alta foi de 25%. O preço do suíno também registrou forte valorização para o alívio de criadores que vinham enfrentando dificuldades com as quedas nas cotações. E tem notícia positiva também para o setor agropecuário de São Paulo, que alcançou uma receita superior a 15 bilhões de dólares, aumento de 10% na comparação com o mesmo período de 2020. Os dados fazem parte da nova edição da Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e também brasileiro. E as exportações brasileiras de carne de frango também subiram e totalizaram 4 milhões e 200 mil toneladas entre janeiro e novembro deste ano. O número é 9% maior do que as vendas no mesmo período do ano passado. E de Brasília, vamos saber qual que é destaque hoje na capital federal. Câmara dos Deputados debate os desafios da cadeia produtiva do leite. Bom, e na agenda de eventos, hoje tem bom negócio para você aproveitar e no horário diferente, tá? Hoje, a partir das 13 horas, você acompanha pelo Canal do Boi o leilão especial Top do Criador, dos criadores de Nova Ponte e região. A oferta é de animais para cria, recria e engorda. A realização é do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte e região. Bom, você viu que tem muita coisa boa para sua quinta-feira, para esta manhã. Então não sai daí não, o Bom Dia está começando. 7 horas e 19 minutos, a gente começa essa edição do Bom Dia Produtor com os destaques da capital federal, porque a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza hoje um debate sobre os desafios da cadeia produtiva do leite. As informações com a Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Olá, bom dia. A audiência pública é para debater os desafios da cadeia produtiva do leite. Entre os convidados para este debate está o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que deve colocar alguns problemas enfrentados nos últimos meses, como o alto custo de produção vivenciado neste momento de pandemia, sem perspectiva de queda. Outro desafio, segundo Geraldo Borges, é aumentar o consumo. Por questões econômicas, é difícil haver um acréscimo no consumo e também uma melhor comunicação entre a cadeia e o público consumidor, mostrando o quão é importante os alimentos lácteos neste momento em que se precisa ter mais imunidade para enfrentar a pandemia. De Brasília, Berenice Leite. Obrigado, Berenice. Vou começar a falar de mercado do boi gordo. O mercado do boi gordo fechou o dia ontem com preços em queda em 15 das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. A gente começa acompanhando os detalhes na análise de Rafael Poiani, da Scott Consultoria. Das 32 praças cotadas diariamente pela Scott Consultoria, houve queda em 15 praças para o boi gordo, em 10 praças para a vaca gorda e em 8 praças para a novilha gorda. Entrando nas praças paulistas, o mercado iniciou o dia pagando R$1 a menos por arroba em todas as categorias. Isso se deve às escalas de abate que estão mais longas, já atendendo em média 10 dias. Com isso, a referência para o boi, vaca e novilha gordos ficou em R$ 317 por arroba, R$ 298 por arroba e R$ 308 por arroba, respectivamente. Preços brutos e a prazo. Em Rondônia, o estado também enfrenta uma pressão de baixa e, com isso, as indústrias iniciaram o dia pagando R$ 2 a menos pela arroba do boi gordo e R$1 a menos pela vaca e novilha gordos. Com isso, as cotações ficaram em R$ 297 por arroba para o boi gordo, R$ 286 para a vaca gorda e R$ 288 para a novilha gorda. Preços brutos e a prazo. Já em Marabá, no Pará, o cenário é o mesmo, também com essa pressão de baixa e com escalas mais alongadas, e o boi e a vaca sofreram um recuo de R$1 por arroba. Estão negociados a R$ 289 por arroba o boi gordo e R$ 279 por arroba a vaca gorda. Preços brutos e a prazo. Já para a novilha, não houve alteração e está sendo negociada a R$ 280 por arroba. Preços brutos e a prazo também. Por hoje é só, muito obrigado.
Valeu, Rafael. Obrigado. Vamos dar uma olhada nos preços, então? O Rafael já adiantou aí a cotação da vaca gorda, da novilha, do boi gordo. Mas nós vamos trazer para você, como a gente faz todas as manhãs, um giro aí por todas as regiões do país, trazendo cotação do boi gordo, com apuração pela Scott Consultoria. Lembrando sempre, são preços para uma boiada comum, à vista, livres de furo rural. E a gente começa com os preços mínimos da região sudeste para você acompanhar em casa. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sudeste que fechou o dia ontem com arroba em queda de R$1 em Barretos e Araçatuba, na Praça Paulista. Queda também de R$1 no sul de Minas Gerais e queda de R$2 na capital mineira, aí, em Belo Horizonte. Vamos lá para o sul agora. O sul fechou o dia ontem com arroba em queda de R$4 no noroeste do Paraná. Apenas essa movimentação nessa região. Chegando aqui para o lado do centro-oeste, tivemos movimentação também para baixo no valor da arroba ontem, queda de R$2 em Goiânia, queda de R$2 aqui em Campo Grande e queda de R$4 em Três Lagoas, além de queda também de R$4 no sul de Goiás. Na segunda tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso, o dia também fechou com a arroba em queda de R$1 no sudoeste do estado. Vamos lá para o nordeste agora. O nordeste teve movimentação também para baixo, queda de R$1 no oeste do Maranhão. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, trazendo movimentação também de queda de R$1 em Marabá, no Pará, queda de R$1 também no sul de Tocantins e queda de R$2 no sudeste de Rondônia e também no norte do Tocantins. E a gente dá uma olhada agora então, como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, a apuração também é da Scott Consultoria. Ganhar desconto na conta de luz com cobrança da tarifa social pode ficar mais fácil para as famílias de baixa renda com as novas regras da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Vamos saber os detalhes com a Kylie Rodrigues. A inscrição automática para conseguir o benefício deve dobrar o número de pessoas atendidas, segundo a estimativa da ANEEL. Hoje são 12.400.000 cadastros no programa e outros 11.300.000 têm potencial para participar. A inscrição automática será feita com o cruzamento de dados do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia, desde que as famílias atendam aos critérios exigidos. As famílias são aquelas cadastradas no CadÚnico e no benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência carentes, mas ainda podem solicitar a inscrição às distribuidoras. Elas deverão apurar as condições para enquadrar o solicitante no programa. A tarifa social concede descontos escalonados na conta de luz conforme o consumo. 65% para os primeiros 30 kWh, 40% acima de 30 até 100 kWh e 10% na terceira escala até 220 kWh. Quem consumir acima disso não terá desconto. Indígenas e quilombolas também recebem entre 10% e 100% de desconto nos consumos econômicos. Na medida, as famílias consomem 126 kWh, com desconto de R$ 24 nas contas. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. A inclusão automática dos novos participantes deve ocorrer até 30 de junho do ano que vem, para as distribuidoras com mais de 120 mil unidades consumidoras. Para as que possuem mais de 100 mil famílias com potencial para o ingresso, o prazo das buscas termina em 31 de dezembro do ano que vem.
Vamos falar de oportunidade de negócio, final de semana está chegando aí e no sábado, agora dia 11 de dezembro, a partir das 20 horas, você vai conferir aqui pelo Canal do Boi o primeiro leilão Cindy J. França e convidados. Esse evento traz na oferta machos, prenheses e aspirações Cindy de uma qualidade show de bola mesmo. A realização é da Connect Leilões. O pessoal da Terra Pecuária, Isabela Borges, esteve lá na fazenda, lá na propriedade e você vai conhecer agora mais detalhes sobre o tamanho dessa oferta que você encontra por aqui no sábado. Confira aí. Brasil, um verdadeiro oásis de belezas incontáveis que tiram o fôlego, sejam nas águas cristalinas dos parrachos de Perobas ou nas praias desse litoral que guarda tanta história. É nesse cantinho do Nordeste, protegido pelo farol do calcanhar, que os ventos, além de gerar energia, espalham muita força e coragem para aqueles que escolhem produzir nesse habitat de clima rigoroso. As cores vermelhas, em meio à pastagem dourada, nos apresentam a rusticidade e a genética do plantel Cindy J. França, na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Aqui na sede da Fazenda Londrina, quando a gente chega, a gente se depara com esses troféus e essas flâmulas que refletem todo esse trabalho do Cindy J. França, que irá completar 20 anos de criação em novembro desse ano. Matheus, uma história de muita luta, né, para vocês, mas também de muita paixão e dedicação pela raça, né? Isso mesmo, 20 anos de muito amor, paixão e dedicação a essa raça que desde o início, da primeira vez que a gente já se encontra com ela, a gente já se apaixona. O primeiro contato que a gente teve com o Cindy foi em 99, um touro que meu pai ganhou. A gente vendeu em 2000, início de 2000, mas ficou aquele amor. Aquele negócio assim, a proximidade, né? E em 2001, a gente, pai, conversando bastante com o criador, seu Pompeu Borba, altamente tradicional aqui no Nordeste. E em outubro de 2001, conversando com ele, o seu Pompeu falando das qualidades, do que a raça poderia trazer de benefício para a gente. Então, em novembro, meu pai não esperou. Quando foi em novembro de 2001, foi lá na Riacho do Navio, escolheu 20 fêmeas e um touro, chamado Telefone, que até hoje ainda tem filhas dele como nossas principais matrizes. E ao longo desse ano, a gente aprendeu muita coisa com o Cindy, cada dia que passa, faz 20 anos, mas o Cindy nos surpreende até hoje. Resultado no PO, nos cruzamentos, você vê, ninguém acreditava tanto no leite do Cindy, né? Mas realmente a gente sabe que o Cindy é aquela raça de dupla aptidão que a gente não pode fugir disso. Então, esses 20 anos de criatório, a gente se dedica a isso, a dupla aptidão da raça, a gente não tenta fugir para um lado ou para o outro. A gente gosta de animais realmente de dupla função e animais que tenham bastante funcionalidade e também sem perder a harmonia, a beleza do animal, né? E os troféus aqui, eles mostram, lógico, né, essa preocupação com o racial, mas também vocês fazem aqui um trabalho muito focado em produtividade em uma região que, né, é desafiadora. E vocês têm feito aqui controle leiteiro, fazem cruzamento industrial, ou seja, vocês realmente veem o resultado final, né? Procuro animais que sejam produtivos, que tenham funcionalidade, desde a parte reprodutiva, a parte de desempenho, de corte, de ganho de peso, ou até mesmo de leite, né? Mas também sem perder aquela harmonia do animal, né? Sem perder o contato do olho visualmente, né? A gente está toda hora ali sabendo se aqueles números realmente tá
contido na realidade, correspondendo com a realidade do animal. E isso, graças a Deus, vem acontecendo e vem o resultado nas pistas, né? Graças a Deus aqui no Nordeste, a gente já faz um bocado de tempo, desde 2004, que a gente roda exposição e vem colhendo bons resultados. Durante essa caminhada, 3 animais deixaram seus nomes marcados dentro da seleção: Maravilha J. França, Caia J. França e Nego Velho J. França. Foram animais que se destacaram em exposições e o Nego Velho, desde que nasceu, já nasceu cara de touro, então ganhou bastante pista, onde participou, ganhou bastante. Já produziu filho campeão, reservado grande campeão, no primeiro ano, o primeiro filho dele que participou. E já acho que o 3º ano seguido que ele tem filhos pré-selecionados para o PENAT, Programa de Melhoramento de Touro Jovem, né, da BCZ. Então, não é só pista, né? E agora ele está contratado pela Alta. O touro foi contratado pela Alta e, assim, você vê a produção do touro também nos cruzamentos também, que se destacam com alto ganho de peso, animais com a carcaça que ele realmente tem e atribuindo essa qualidade para suas progênies. E a Caia foi uma vaca que ganhou tudo aqui no Nordeste. Foi campeã desde bezerra até vaca adulta. Tem uma história toda bonita. Encerrou sua idade de pista sendo consagrada grande campeã nacional de João Pessoa e grande campeã nordestina na Festa do Boi de 2017. Um filho dela já sendo campeão nacional também. E a Maravilha foi uma vaca que a gente pode dizer o quê? A gente não mexia tanto com leite no torneio leiteiro, né? E a Maravilha foi uma coisa inusitada que aconteceu no nosso criatório. Uma vaca filha do índio da estiva, a Maravilha, na sua 3ª cria, já bateu beirando os 30 litros. E a gente, como sempre a Adaldo diz, né? O Adaldo fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele fala que o leite está dentro do Sing, só basta a gente buscar. E a gente pegou isso, ele falando isso pra gente, e a gente viu isso nela. Então a gente começou a estimular. Em 2019, a Maravilha foi tricampeã do torneio. Ganhou a exposição de João Pessoa, exposição de Natal e exposição de Recife. 3 torneios seguidos. O talento em identificar indivíduos excepcionais da raça está no sangue. Veio do pai Josemar França, zebuzeiro raiz, pecuarista, como se diz por aqui, arretado. Criava Guzerá P.O. e Nelore P.O. E seu Pompeu, falando da raça, eu me encantei. Pelas palavras do seu Pompeu, que realmente era um homem encantador. O Cindy, o que você procura, você acha. Precocidade, é um gato que dá carcaça frigorífica extraordinária. E a dupla aptidão também do Cindy. Você quer uma vaca boa para leite, também você vai ter. Como também você vai ter carne. E hoje a gente está aí, fazendo embriões, fazendo ATF e muitas outras coisas que realmente contribuem para a evolução da raça, né? A tecnologia mais avançada. Você está dando continuidade ao trabalho do seu pai, né? Como que é essa sensação, né, de poder se apaixonar? Vocês têm uma paixão junto, né, da família e você como sucessor. Em relação à fazenda, ele ensinou a mim, meus irmãos, minha família, a meus filhos, né, a ter esse amor pelo campo, né, do dia a dia. E então eu, como estou hoje junto com ele na fazenda, para mim é um orgulho, né, trabalhar do lado do meu pai, ainda mais com esses anos tão turbulentos, né, com problema de saúde, e a gente ainda poder estar lá, ele do meu lado aqui, firme e forte. Então, que ele esteja do meu lado sempre. E estamos junto com ele, dando continuidade aos poucos, sem nunca tirar ele de perto de mim, né? Quero estar sempre ele do meu lado, né? Eu acho isso muito bonito, porque assim, no Cindy, além, né, de trazer a família para o campo, para ter esse contato com os animais,
também se faz uma outra família, que é a família Cindy, de todos os criadores e, né, simpatizantes da raça, né, Matheus? Vocês têm muitos amigos. Tem um amigo nosso que gosta de brincar que é careca, né? Gosta de brincar que o Cindy é tripla função. É porte, leite e amigos, né? Gosta de unir, né? União. A gente ganha uma família, né? Com toda essa bagagem, depois, né, de toda essa história nas pistas, desafiando os animais para a produtividade, 20 anos que vocês celebram em novembro, agora vocês se preparam, né, para o primeiro remate. Era um projeto, acho que um sonho que a gente tinha um dia de fazer, mas a gente sempre ficava assim na indecisão de quando, né? E com certeza a gente, desde já estamos selecionando o que tem de melhor. Com certeza. Vai ser um leilão que a gente quer realmente mostrar todo o trabalho, o fruto de trabalho desses 20 anos de seleção, né? E todas as conquistas e todos o suor que a gente deu, né, nesses 20 anos pelo Cindy, né? E é aqui, nesse belíssimo cartão postal do Rio Grande do Norte, Praia de Touros, conhecida também aí como a Praia do Descobrimento do Brasil, a esquina do Brasil, onde o vento faz a curva, que a gente convida vocês a se programarem para esse baita remate, que será realizado em dezembro, né, Josemar? Com certeza. 11 de dezembro de 2021, se Deus quiser, quero ter todos os meus amigos do Brasil, e até mesmo os que estão fora do Brasil, para nos prestigiar. Vai ser uma confraternização grande de todos nós. Convidar vocês, os familiares. Muito obrigado. E até 11 de dezembro de 2021. Isso aí, se programe, venha com a sua família. Será dia 11 de dezembro. Mais informações com a Connect Leilões. É sempre bom lembrar que todas as informações sobre a nossa agenda de eventos, sobre esse leilão Cindy J. França, também todos os outros que você confere nesse final de semana, ao longo desse mês aqui ainda na programação do Canal do Boi, tudo você encontra lá no portal sba1.com, tá? E o endereço na tela aí, ó. Se você colocar o sba1.com/leilões, você vai direto para a agenda, tudo explicadinho lá para você conferir os mínimos detalhes. Bom, são 7h40. Vou para o primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia. É hora de você conhecer empresas parceiras, seus serviços e tudo mais. E no próximo bloco, volta para cá correndo, porque a gente vai ver que as exportações brasileiras de carne de frango também subiram entre janeiro e novembro deste ano. O número é 9% maior do que as vendas do mesmo período do ano passado. Daqui a pouco todos os detalhes, fica por aí. Rapaz, o tempo está voando, são 7h42 e nós já estamos de volta e trazemos imagens ao vivo agora para você, começando a falar da previsão do tempo para esta quinta-feira. Você tem imagens ao vivo de Pontes e Lacerda, lá no Mato Grosso, que nesse momento está com o céu aí coberto por nuvens e a previsão do tempo hoje, segundo o Climatempo, deve ser de sol, alternando com pancadas de chuva e trovoadas. O volume de chuva previsto é de 6 milímetros para Pontes e Lacerda e a temperatura deve ficar entre a mínima de 25 e a máxima de 34 graus. Um ótimo dia para todos os mato-grossenses ligados aqui na programação do Canal do Boi. Bom, durante a COP26, o maior evento mundial aí sobre climatologia, né, que foi realizado lá em Glasgow, na Noruega, o Brasil levou aos países participantes, além de um modelo sustentável do agronegócio, também novas tecnologias. E uma das coisas que o estado aqui de Mato Grosso levou foi a utilização de remineralizadores de solo como alternativa à utilização de fertilizantes sintéticos. O analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias conversou com o secretário da Semagro, Jair Verruc, sobre este assunto e sobre a participação. Confira aí. Secretário, você esteve na COP26 em Glasgow, na Escócia, 200 países estiveram representados. Como é que o resto do mundo vai ver o Brasil daqui para frente, à medida que aumentar o uso desses produtos naturais, produzir com menor pegada de carbono? Isso tudo pode render benefício ao produtor? Bom, eu acho que a COP mostrou isso e eu sempre destaco isso. Acho que o Brasil, no âmbito da agropecuária, conseguiu mostrar
uma série de projetos extremamente positivos. E uma delas, sempre eu destaco, foi a agricultura de baixo carbono, que é a OBC+. E o que nós estamos discutindo hoje, quando a gente trata da questão dos solos, na verdade a Embrapa, o presidente da Embrapa, Moretti, fez um destaque muito grande sobre a questão de fertilidade de solo e uso desses produtos naturais em solo no Brasil. E isso foi muito bem visto, com surpresa num primeiro momento, né, porque eles não sabiam que isso poderia ser uma fonte de sequestro de carbono. Então a Embrapa conseguiu mostrar isso no âmbito da COP. Eu acho que agora cabe a nós, aqui no Brasil e principalmente no Mato Grosso do Sul, desenvolvermos técnicas para comprovar e para realmente levar esse pó de rocha como um elemento de sequestro de carbono. Então o produtor ele ganha na qualidade do solo, ele ganha na produtividade e ele ganha também no conceito. Quer dizer, mais uma tecnologia que o Brasil pode apresentar ao mundo como uma tecnologia de sequestro de carbono em solo, que essa foi a grande novidade apresentada na COP. E esses alimentos que são produzidos de forma mais natural, com produtos que têm vários elementos químicos, não tem apenas NPK, mas você tem cálcio, silício, uma série de outros nutrientes, produzindo um alimento mais rico, mais saudável, que atenda melhor as necessidades do ser humano e de que os outros seres que vão se alimentar dele. No futuro, isso poderá ser remunerado para o produtor? Eu acredito que sim. Nesse momento, né, João, a gente vive ainda no mundo das commodities. Quer dizer, hoje a gente está falando em commodity e como essa commodity pode ser produzida de uma maneira sustentável. Eu acho que esse é o momento que nós estamos na economia mundial. Nós temos que provar ao mundo que nós temos um processo sustentável de produção e temos várias técnicas para isso. Mas a partir do momento que o mundo reconhecer qualidade, eu acho que essa é a grande questão. O Brasil ainda é um exportador de commodities, mas eu acho que cabe muito a nós. Acho que o Brasil é que tem que mostrar como ele vai carregar esses produtos em termos de qualidade, de nutrientes, e mostrar ao mundo o quanto que ele pode representar para esse consumidor. Hoje ainda o consumidor mundial ele está muito preocupado no sistema de produção, na sustentabilidade. Mas eu acho que o futuro, se nós tivermos competência de demonstrar e qualificar isso, esse é o futuro da alimentação do mundo. Secretário, eu acho que essas informações que você nos passou agora são muito importantes para o senhor e para a senhora. E, para finalizar, gostaria que o senhor desse um recado a esse agricultor e essa agricultora que está nos assistindo nesse momento. Eu acho que o primeiro ponto ao nosso produtor é mostrar que nós estamos no caminho certo. Quer dizer, o Brasil caminha no caminho certo em termos de produção agrícola e produção pecuária. Nós precisamos melhorar a nossa imagem, precisamos melhorar a tecnologia, buscar novas tecnologias, como essa que nós acabamos de discutir, a questão de pó de rocha e tantas outras, né? Mas o Brasil está no caminho certo. Agora cabe a nós, as nossas lideranças, as nossas entidades, mostrar o que realmente é o agro brasileiro lá fora e depois caminhar para o futuro e ampliação de mercado. Já a rodovieta que coloca você em contato com informações aí sobre a previsão do tempo para todo o Brasil nesta quinta-feira. Vamos ver o que a Renata já traz de destaque para a gente. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. A previsão segue com temporais nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país nesta quinta-feira. Há risco para raios e rajadas de vento e volumes elevados de chuva, ou seja, mais de 70 milímetros, sobre os estados aí do Espírito Santo, também norte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e sul do Maranhão, Piauí, Tocantins e também na Bahia. E tem risco para granizo hoje também, viu? Principalmente no norte mineiro, Espírito Santo e sul baiano. Temos também previsão de pancadas de chuva desde o litoral aí do Paraná, passando pelo Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, em São Paulo. Nas áreas litorâneas, temos aí a influência maior da circulação do ciclone, mais a umidade que vem do mar. Por outro lado, Adriano, hoje o dia será firme, mais uma vez, na metade sul do país, pegando aí desde o Rio Grande do Sul até o extremo sul aí de Mato Grosso, boa parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e também sul de Goiás. E hoje as temperaturas mínimas vão ficar mais uma vez abaixo de 10 graus nas serras gaúcha e catarinense e é possível que se forme alguma geada isolada nos pontos mais altos aí das serras. E só lembrando que a tendência é que até domingo as chuvas mais fortes e com riscos de temporais fiquem ainda concentradas entre o Amazonas, Espírito Santo e também a Bahia. E atenção no domingo, dia 12, sobre Mato Grosso do Sul, parte aí do estado de Mato Grosso, sul de Goiás, oeste do Paraná, Santa Catarina, noroeste e norte do Rio Grande do Sul e noroeste do estado de São Paulo. Previsão de temporais nessas áreas, em especial no centro-oeste, no oeste e sudoeste do Paraná, que além de risco para granizo, tem previsão para acumulados bem elevados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. É com você.
Valeu, Renata. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou ontem um balanço do ano de 2021. E nele é destacado mais uma safra recorde, um aumento das exportações. Porém, o desafio são os insumos que devem diminuir a margem de lucro dos produtores. Entenda melhor essa história na reportagem da Berenice Leite. De acordo com o levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, os principais produtos exportados foram soja em grãos, carne bovina in natura, açúcar de cana em bruto, farelo de soja e carne de frango in natura. Os principais destinos foram China, União Europeia, Estados Unidos, Tailândia e Japão. Juntos, esses 5 mercados responderam por 62% do consumo. O presidente da CNA aproveitou para falar sobre a suspensão temporária da China. Nós entendemos que o que houve foi uma jogada de mercado. De uma hora para outra, a China deixou de comprar a carne brasileira, mas isso só fez com que a gente reduzisse em quantidade a nossa exportação. Mas em termos de dólar, mesmo assim, a exportação de carne bovina foi muito maior em termos de dólar do que foi no ano anterior. O estudo mostra ainda que a maior expansão de mais de 70% das vendas externas em 2021 foi no Irã, com receita de 734 milhões de dólares. Um panorama geral aponta que neste ano o PIB do agronegócio deve fechar com expansão de mais de 9% em relação a 2020. Já o valor bruto da produção, que mede o faturamento da atividade da porteira para dentro, na agricultura e na pecuária, a expectativa da CNA é que a elevação de receita aconteça em menor ritmo frente a anos anteriores. O VBP deve ser de 1,25 trilhão em 2022, um crescimento de mais de 4% em relação a este ano. Alguns fatores devem determinar o comportamento da safra 2021-2022 no Brasil e precisam ser acompanhados de perto no próximo ano, como a questão da logística, o abastecimento de insumos e o fenômeno climático Laninha. No comércio internacional, as exportações do agronegócio bateram recorde no acumulado de 2021, de janeiro a novembro, atingindo o valor de 110,7 bilhões de dólares, superando o recorde anterior, que era referente a todo o ano de 2018. Durante a entrevista coletiva, a diretora de Relações Internacionais afirmou que as perspectivas de exportações seguem positivas para o próximo ano. A demanda por alimentos continua alta. A FAO publicou recentemente alguns cenários para o próximo ano, onde acredita que essa demanda continue para o ano que vem ainda, uma demanda por alimentos. Então, por isso até eu acho que a gente tem aí perspectivas de ampliação. Por outro lado, a alta dos insumos deve achatar a margem de lucro do produtor rural de maneira geral. Vale lembrar que grande parte desse ano os produtores compraram fertilizantes de forma antecipada ainda em março. Já o ritmo de compra para o ano que vem é muito mais lento. As cadeias que têm o mercado internacional, exportação, para complementar o mercado internacional como balizador de preço e as exportações para amenizar, de certa forma ele vai ter um incremento de custo de produção em dólar, porque os insumos são grande parte importados, porém na venda, esse dólar, se ele se mantiver, como a gente mostrou aquele patamar, de certa forma equilibra, em que parece que ele perde um pouco. Agora o problema são essas cadeias que a gente não exporta um volume significativo. Leite, hortaliças, a praia da fruticultura também tem evoluído nesse último ano, mas grande parte não. Então ele compra um insumo com custo mais elevado num mercado doméstico que ainda está retomando o consumo, que não tem aquele consumo tão elevado. Então, nesse momento, as exportações elas são importantes justamente para equilibrar essa conta. Para 2022, alguns fatores internacionais devem ser monitorados, como o comportamento da Covid-19 e os gargalos do transporte marítimo, além da oferta global de insumos, a pauta ambiental e o comércio internacional. De Brasília, Berenice Leite. De Brasília, vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque os produtores de soja do Rio Grande do Sul precisaram parar os trabalhos no campo.
O motivo? Falta de umidade. A Viviane Lara conversou com um especialista para saber qual a orientação diante desse cenário. A safra de soja começou aqui no Rio Grande do Sul, mas nos últimos dias a falta de umidade fez muitos produtores pararem as atividades no campo. E para entender melhor sobre essa situação e como proceder diante desse cenário, a gente foi conversar com o pesquisador da Cooperativa Central Gaúcha, Thiago Herb. Acompanhe. A qualidade de plantio, a qualidade da lavoura, da implantação, muitas vezes ela é extremamente importante e chave para boas produtividades. Então, às vezes a gente fica preocupado e apreensivo por não estar plantando, por estar em condições, às vezes, ou excesso de umidade ou baixa umidade, como nesse momento, né? E atropela as operações de plantio e não tem um bom estabelecimento da lavoura. E aí aquele maior potencial que tu teria por época de semeadura acaba sendo penalizado por uma implantação de lavoura não adequada. Então é importante ter atenção a esses detalhes. O ano passado a gente já sofreu uma situação parecida com essa, de falta de umidade, né, no momento do plantio. Isso, o produtor ele precisa começar a levar em consideração esse momento para as próximas safras? Esse é um ponto importante que faz parte do planejamento de uma propriedade. Então, questões como preparar a área de soja, né? O preparo do plantio, do leite, semeadura, ele inicia já ao final da safra de soja. Então, uma boa cobertura, palhada, vai manter o solo com uma maior umidade, né? Então, esses períodos de estiagem, quem tem uma boa rotação de cultura, uma boa qualidade de solo, áreas com uma boa palhada, estão ainda tendo condições de umidade para semeadura e semeando dentro da janela. Então, isso também faz parte. Um outro ponto que em questão relacionada a cultivar, que o produtor tem que também levar em consideração, é a questão de escalonamento de ciclo e também o cuidado de cultivares para a sua propriedade. Por exemplo, existem cultivares que eles performam muito bem em épocas de semeadura muito restritas. E aí que vem o grande problema. Digamos que, como aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano. Digamos que vocês têm um cultivar que ele performa muito bem numa janela de 20 de outubro a 5 de novembro. E o produtor não consegue semear, né, nesse momento. Aí o que vai acontecer? Daí tu tem uma grande penalização comparado a um outro cultivar que teria uma performance melhor. Então o produtor tem que estar atento a isso. Não depositar todas as fichas nesses tipos de cultivar. Tem que ter planejado assim, situações como essa. Você não consegue semear em determinadas épocas, tu tem um cultivar que vai performar muito bem até final de novembro, às vezes até início de dezembro, ajustando população de planta, entregando estabilidade e potencial produtivo. Então é importante ter isso também no planejamento. E é importante também a questão do cuidado de escalonamento de risco. Assim como está seco agora, tem veranicos que ocorrem às vezes no enchimento de grão, florada. Então o produtor tem que cuidar para que a lavoura dele às vezes não floresça tudo no mesmo período, não tenha enchimento de grão tudo no mesmo período. Tudo isso passa por planejamento, né, de escolha de cultivares e época de semeadura. Esse ano tem uma previsão de laninha, né, com chuvas abaixo da média. O produtor que ainda não semeou, qual a orientação para ele? Bom, a questão de clima eu prefiro deixar de lado, a gente trabalha muito com estabilidade produtiva, então acho que cada produtor, a questão climática, cada ano é um ano, né? Cada ano o comportamento ele é diferente, ele é distinto, mas existem padrões de série históricas, então a gente trabalha nas pesquisas com os dados robustos, dados que a gente leva em consideração de 5, 10, 15 anos, então a gente acaba fazendo um trabalho em cima de uma estabilidade produtiva, que é o que cada propriedade e cada produtor tem que ter, conhecer muito bem. Às vezes a questão de padrões de chuva muda dentro de cada localidade. Tem regiões que às vezes vem aquelas pancadas de chuva e aquela localidade sempre ganha. Então é importante o produtor ter um planejamento balizado assim numa estabilidade ao longo dos anos. Então, independente do ano, né, ele tem aquele planejamento que ele sabe o que dá mais estabilidade de cultivar semeado em determinadas épocas, escalonamento de ciclo, sempre escalonamento, né? Claro que em alguns anos eles não vai expressar o máximo potencial, mas ele dá estabilidade. Então o ponto-chave é a escolha do que o produtor quer, estabilidade ou às vezes alto potencial produtivo, né? Então é uma decisão, uma linha ali tênue, né, que tem que ter. Mas considerando uma série de longos anos, sempre vai se ter um posicionamento mais assertivo e estável para situações como essa, de anos de laninha, anos de El Niño, anos neutros, né, que nós temos esse posicionamento. Mais alguma coisa que tu acha importante destacar?
A questão, principalmente, é que nem eu comentei, acho que é importante o planejamento, né, da propriedade. O Rio Grande do Sul ele permite, tem uma ampla janela de semeadura, nós temos estabilidade e potencial produtivo com uma amplitude de janela de semeadura no estado do Rio Grande do Sul de 5 de outubro até final de novembro. Na safra passada, as condições de clima foram também muito favoráveis, semeaduras de início de dezembro tiveram ótimos potenciais produtivos. Pessoal que semeou também em segunda safra, pós-cultura de milho, uma segunda safra com a cultura da soja, semeada na virada do mês de janeiro até 10, com produtividades excelentes. Então veja a amplitude de janela de semeadura. É muito mais importante, né, como tem essa ampla janela de semeadura, entender cada propriedade, cada ambiente de produção e ver o cultivar que se adequa melhor àquele ambiente e àquela época de semeadura. A gente tem aí dados que, em média, na média das propriedades, é possível ter um incremento de 9% pela correta escolha e posicionamento do cultivar. Então são ganhos aí relacionados à média. Muitas vezes esses ganhos podem ser até maiores quando a gente faz alguns erros de posicionamento, que são comuns de acontecer. Porque a gente quer testar, verificar alguma coisa e aquele teste não dá muito certo. Daí acontece assim, a gente tem que para determinadas épocas e ambientes de produção, um erro pode dar uma penalização de até 35% na produtividade. Então são ajustes bem finos que o produtor tem que estar atento. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 4.200.000 toneladas entre janeiro e novembro deste ano, superando em 9% as vendas do mesmo período do ano passado. As informações são da segundo uma associação do setor, que você vai saber qual é agora. Em receita, as exportações de carne de frango acumulam alta expressiva neste ano, chegando a 25,3%, com receita pouco menor de 7 bilhões de dólares, bem acima dos 5 bilhões e meio do mesmo período de 2020. Apenas em novembro foram exportadas 334.700 toneladas de carne de frango, com uma queda de 4,5% sobre o mesmo mês do ano passado. A receita dos embarques, porém, cresceu 26,9%, com 605 milhões de dólares. Mas os números acumulados de janeiro a novembro confirmam a tendência projetada pela BPA de que esse ano vamos bater um recorde histórico de exportação e aumentar ainda mais a diferença do Brasil, que é o maior exportador mundial, para o segundo colocado. Lembrando que essa diferença é maior do que a exportação do quinto maior exportador mundial. Consolida o Brasil como líder absoluto das exportações mundiais e parceiro de vários países na segurança alimentar. Entre os principais destinos das exportações no ano está o Japão, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e União Europeia. O maior destaque, porém, é o crescimento das vendas para Filipinas, que chegou a 158,7% e 154 mil toneladas. A explicação disso é a retirada total pelo governo filipino de um embargo das importações brasileiras que durou praticamente todo o ano passado. A Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, e a Datagro firmaram uma parceria para a comercialização de biodiesel em bolsa. Produtores e compradores de biodiesel têm agora uma plataforma eletrônica para negociação de biocombustível, que já a partir de janeiro as negociações estarão liberadas sem controle e os leilões da Agência Nacional do Petróleo. Além de registros dos contratos na Bolsa de Mercadorias, os negociadores contam com a Câmara Arbitral para a solução de controvérsias. É o que lembra o Plínio Nastari, ele que é presidente da Datagro, e bateu um papo com Walter Puga Júnior. A Bolsa Brasileira de Mercadorias e a Datagro formaram uma parceria. Essa parceria monta, estrutura, organiza uma nova plataforma de negociação que visa principalmente o biodiesel, as novas sistemáticas de negociação do biodiesel. Comigo, o presidente da Datagro, Plínio Nastari, que coordena esse processo bem amplo junto à BBM e à equipe da Datagro. Doutor Plínio, que plataforma é essa que visa negociar rapidamente aí biodiesel? Olá, Puga, é um prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes. É uma plataforma bem moderna, eficiente, ágil, e ela está pronta para fazer o registro de negociações diretas no mercado à vista e a termo, inicialmente de biodiesel e depois de outros produtos também, especialmente agora que caminhamos para uma nova sistemática de comercialização
por negociação livre e direta no mercado de biodiesel. Então, nós estamos oferecendo essa ferramenta para que tanto compradores quanto vendedores possam fazer o registro das suas negociações e utilizar todas as facilidades jurídicas e de negociação online, através de meio digital, das suas operações. Mas não só de biodiesel, né? Há uma proposta para negociação também de DDG, bagaço de cana, etanol. Essa parceria é uma parceria que envolve negociações de vários produtos, não? É verdade, inclusive de ativos ambientais, e ela tem uma amplitude bastante robusta, e o nosso objetivo é permitir que essas negociações sejam feitas num ambiente competitivo para a descoberta de preço que reflita exatamente as condições de oferta e demanda desses produtos. Há necessidade de envolvimento de corretoras para essas operações? Como isso vai ser processado, doutor Plínio? É fundamental o papel das corretoras, e daí vem a força também da BBM, que conta com mais de 140 corretoras espalhadas por todo o país para dar suporte a essas negociações, inclusive na execução dos contratos. Então, é essa a grande também força por trás dessa proposta. Quando houve a liberação da negociação de biodiesel, algum tumulto, alguma incerteza, pelo menos, ocorreu no mercado. O que ocorre no mercado com essa liberação das negociações de biodiesel, que o mercado, vamos dizer assim, ficou surpreso e, a princípio, desarranjado? Olha, é uma transição bastante importante. Até agora, o mercado de biodiesel ele teve a sua comercialização baseada em leilões coordenados pela Petrobras, e a partir de 1º de janeiro, a comercialização passa a ser feita de forma livre, direta, e a negociação em bolsa, no nosso entender, vai criar esse ambiente competitivo para que produtores e distribuidoras de combustível possam realizar as suas operações de forma segura, confiável e também de forma bastante transparente e competitiva. Então, isso tudo traz muita vantagem, inclusive para o consumidor, na medida em que esse preço vai refletir exatamente a condição de mercado. Nós temos nessa plataforma a segurança da chamada Câmara Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A Câmara Arbitral é suficiente para resolver qualquer pendência, vamos dizer assim, na execução de contratos de compra e venda? No momento em que as partes aderem à negociação em bolsa, elas automaticamente se sujeitam ao mecanismo de solução de controvérsias da Bolsa, que é a Câmara Arbitral da BBM, que já é uma Câmara muito consolidada, respeitada e aceita por vários mercados agrícolas aqui no Brasil, e as decisões da Câmara todas têm sido acatadas pelo mercado, e é um mecanismo de solução rápida para qualquer tipo de necessidade de esclarecimento sobre a relação entre as partes envolvidas. Uma última pergunta, doutor Plínio. Quando essa plataforma passa a valer para a negociação? Ela já está disponível e nós já estamos em contato com os agentes mais importantes para que eles experimentem esse mecanismo e passem a adotá-lo nas suas negociações, inclusive para comprovação do cumprimento, no caso do biodiesel, do cumprimento do mandato de mistura. Bom, você acaba de ouvir o Dr. Plínio Nastari, presidente da Datagro, agora nessa parceria com a BBM, que já não é de hoje, que resultou agora numa plataforma de negociação para bagaço de cana, DDG, etanol e, rapidamente, para dar um suporte
para esse novo sistema de comercialização de biodiesel, agora a negociação entre comprador e vendedor livre, sem a realização dos leilões que antes eram, vamos dizer, acompanhados pelos órgãos do governo federal, muitas, vamos dizer, exigências. Agora a negociação é livre e será feita em bolsa. Agradeço mais uma vez a entrevista do Dr. Plínio Nastari, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Muito obrigado, Puga. Ficamos à disposição. Prazer sempre falar com você. Bom, 8h09, tem mais um intervalo comercial chegando por aí. No próximo bloco tem informações sobre o novo recorde no preço da arroba do boi gordo, que agora em novembro registrou alta de 25%. O preço do suíno também registrou forte valorização. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ficar sabendo de quanto foi. Fica por aí, daqui a pouco eu estou de volta. Estamos de volta, 8h11 e você tem agora no seu televisor aí imagens ao vivo da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Nesse momento está com o céu claro, entre nuvens aí, né? Mas segundo a previsão do tempo para lá hoje, o dia deve ser de sol, alternando com pancadas de chuva e tem até possíveis trovoadas previstas para Pouso Alegre hoje. No entanto, o volume de chuvas previsto é de apenas 5 milímetros. A temperatura deve ficar entre a mínima de 15, logo agora amanhã cedinho, né? Já deve até ter sido essa temperatura. E a máxima hoje deve chegar aos 25 graus. Bom, e a arroba do boi gordo bateu um novo recorde no país em novembro, com alta de 25%. O preço do suíno também registrou forte valorização, para alívio de criadores que vinham enfrentando dificuldades com as quedas nas cotações. As informações com Gustavo D'Angelo. Por exemplo, pelo embargo chinês e pela crise econômica que reduziu o consumo de carne aqui no Brasil, o preço do boi gordo disparou. A cotação da arroba superou os R$ 320 nos últimos dias no indicador CPEA-B3 e bateu um novo recorde. Para se ter uma ideia, a alta acumulada em novembro foi de 25%. De um lado, muito frigorífico foi às compras para garantir mercadoria para as vendas de fim de ano, o que puxou a demanda. De outro, a oferta caiu em algumas praças, já que criadores passaram a deixar o gado mais tempo no campo para aproveitar a melhora do pasto causada pela chuva. Esse movimento no mercado do boi ajuda, é claro, a puxar o preço do porco. Algumas praças tiveram alta acima de 10% em novembro. Em São Paulo, por exemplo, o quilo do animal vivo fechou o mês cotado a cerca de R$ 7,70. Por outro lado, o setor não conseguiu se recuperar das baixas dos meses anteriores e os valores praticados hoje estão até 30% abaixo dos registrados um ano atrás. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O produtor que adota o manejo integrado de pragas e doenças consegue obter uma informação importante: o momento exato de fazer o controle da praga ou a doença na lavoura, evitando assim gastos desnecessários com insumos. Os detalhes você acompanha com Mauro Andrade. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná estimula os produtores a adotarem o manejo integrado de pragas, porque nem sempre a presença da praga na lavoura significa que deve-se fazer a aplicação. Nós vamos conversar com Renan Barzan, ele é engenheiro agrônomo do IDR Paraná, aqui de Biporã, no norte do estado. Renan, explica para nós como é que funciona o manejo integrado de pragas, especialmente para o percevejo e para a lagarta. Bom, o manejo integrado de pragas, ele é baseado em um princípio que é o monitoramento. O monitoramento ele é efetuado através do pano de batida, e nós realizamos esse monitoramento desde o início da lavoura até os estágios finais de desenvolvimento. Essa batida de pano ela deve ser feita em 10 pontos diferentes da lavoura para se retirar uma média do número de pragas e também de inimigos naturais naquela lavoura, para se decidir se é necessário ou não realizar um controle químico ou alguma outra forma de controle. No caso do percevejo da soja, se recomenda fazer o controle quando encontrar 2 percevejos por batida de pano, porém somente a partir da formação das vagens. Antes disso, o percevejo não provoca danos na lavoura. O percevejo, e nós temos algumas espécies diferentes de percevejo que atacam a soja, mas o principal deles é o percevejo marrom, os quistozeros. Esse percevejo tem um nível de controle estabelecido em 2 percevejos em média por batida de pano.
Porém, ele só causa dano na soja a partir do estágio R3, que é o início do desenvolvimento de vagens. Então essa lavoura aqui, por exemplo, onde nós estamos, ela ainda não atingiu esse estágio, ela está em florescimento, né? Está em R2. Então, mesmo que eu encontre 2 percevejos por batida aqui na média, não é recomendável efetuar a aplicação de inseticida ainda, porque aquele percevejo que ali está, não está causando qualquer tipo de dano à lavoura. O nível populacional de lagartas também deve ser monitorado para fazer o controle se necessário. Para a lagarta, nós temos um nível de dano também estabelecido, independente da espécie da lagarta que está ocorrendo na lavoura, né? Para a lagarta da soja, que é uma das principais, né, e também a lagarta médio palmo, o nível de controle estabelecido são acima de 20 lagartas por batida de pano, né, lagartas acima de meio a 1 centímetro, né, e também de acordo com o nível de desfolha que aquelas lagartas estão provocando. Na fase vegetativa da soja, acima de 30% de desfolha é recomendável o controle. Já na fase reprodutiva, acima de 15% de desfolha, a gente indica o controle daquelas lagartas, que pode ser efetuado tanto um controle biológico, né, como um controle químico, né? O MIP, ele preconiza você não utilizar uma única forma de controle, né, mas sim fazer realmente um manejo integrado, né, dispondo aí de várias táticas, né, técnicas de controle das pragas. E ele tem reduzido o número de aplicações na sua região, Renan? Não só na nossa região, mas em todo o estado do Paraná, nas últimas 7 a 8 safras que nós temos desenvolvido esse trabalho, os produtores que adotam o manejo integrado de pragas, o MIP, eles fazem em média 50% menos aplicações de inseticida. Então você veja que os produtores que não adotam essa tecnologia, né, eles muitas vezes fazem, né, aplicações desnecessárias, simplesmente baseado na presença da praga na lavoura, sem levar em consideração o nível populacional dessas pragas, né? E com isso eles acabam, né, tendo um custo desnecessário. Ok, Renan, obrigado pelas informações. Olha, uma informação importante. Nem sempre a presença da praga na lavoura significa que o produtor deve entrar com aplicações de produtos químicos ou mesmo biológicos. De Ibiporã, no Paraná, Mauro Andrade. Dá uma olhada nessa história que legal. Uma indústria de bolsas de couro aqui no Mato Grosso do Sul quer ajudar pessoas de qualquer lugar do mundo a preservar o Pantanal. A repórter Carla Rodrigues preparou uma reportagem que explica tudo pra gente. Confira aí. Por meio de um website, é possível escolher uma muda de árvore nativa para plantar e ainda deixar uma mensagem para as futuras gerações. Assim como a sustentabilidade social, a ambiental é um dos pilares da marca, que em todas as ações busca preservar e valorizar o Pantanal. Independentemente de que lugar do mundo possam contribuir com o Pantanal. E eu acho muito justo, considerando que o Pantanal é um bioma tão necessário para a vida no planeta, né? E tão rico, tão nosso, que inspira inclusive a marca. Então a gente hoje tem um link onde qualquer pessoa do mundo pode entrar lá, escolher o tipo de árvore e ele adquire, ele contribui e a gente planta no Pantanal. Todo o procedimento é acompanhado. A marca tem um cuidado para que as mudas sobrevivam no meio ambiente. Quando há o momento da plantação, a gente faz todo um registro e envia para o WhatsApp da pessoa. Então ela tem certeza de que plantou, ela pode contar para mais gente e talvez até guardar para os filhos, para os netos daqui a alguns anos, mostrar, poxa, eu contribuí, eu deixei um legado no planeta, né? E esse projeto é uma parceria da marca Zanir Furtado com o Viveiro Municipal de São Gabriel, com a Polícia Militar Ambiental e também com a Semagro. No site criado para o propósito, é possível escolher a espécie de árvore para plantar. Entre as opções estão o ipê, símbolo da beleza do Pantanal, que encanta a cada floração. Mesmo sendo novo, o feedback do projeto tem sido positivo. Ela vai contribuir com o valor de R$ 99,00 e esse valor ele inclui todos os custos, desde a compra da muda até o plantio. Não é só plantar, a gente também educa através desse projeto ambiental. E é interessante frisar aqui que várias pessoas, algumas ONGs inclusive, estão perguntando como também contribuir, empresas de outros lugares, tanto do Brasil quanto fora,
também veem isso com bons olhos, porque tem muita gente que quer contribuir, mas não pode plantar qualquer árvore, não pode ser um projeto sem estudo, isso exige profissionais capacitados na orientação, e a marca Zanir Furtado está se cercando de todos esses parceiros para que seja um projeto realmente sério, sustentável e vitalício. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. A saúva ou formiga cortadeira pode provocar prejuízo em várias espécies agrícolas, caso não seja feito o controle adequado e monitoramento do formigueiro. Nós vamos ver agora quais são os métodos mais recomendados para o controle da saúva na reportagem do Mauro Andrade. Nós vamos conversar com o professor Amarildo Passini, ele é professor da Universidade Estadual de Londrina, para saber quais são os possíveis controles. Professor Amarildo, como é que você falaria, como você recomendaria se controlar a formiga saúva? Satisfação grande, Mauro, falar novamente sobre as formigas cortadeiras. Nós não tínhamos a saúva aqui em Londrina, como a gente já tem comentado. Elas chegaram com muita força há mais de 20 anos. Nós temos a saúva limão. A saúva limão, ela realmente, como você bem falou, ela corta diversos vegetais, embora ela não se alimente, ela leva para alimentar o seu fungo, que é o substrato importante na sua colônia. Esse grande número de animais ou de formigas impacta muito na natureza e corta diversas espécies vegetais. Para o controle feito por meio de iscas, é necessário calcular a quantidade de produto a ser aplicado. O cálculo se faz a partir do tamanho do formigueiro. A recomendação das iscas, de maneira geral, é 10 gramas por metro quadrado de terra solta. Se você tiver um ninho de 6 metros por 5 metros, 6 vezes 5, 30 metros quadrados. Você só vai multiplicar por 10, então você vai ter 30 vezes 10, 300 gramas de isca nesse ninho. O segundo método de controle é feito por meio de pó aplicado com bombas, exigindo maior atenção por parte do aplicador. Vencida essa etapa e a isca não deu a solução, nós podemos partir para uma outra situação. E essa situação é o uso de pó. Nós temos tanto o Caltrine pó como o fipronil e outros também, mas esses dois são os mais consagrados. Detalhe, a máquina que o pessoal mais usa é uma máquina manual, polvilhadeira manual, só que ela é limitada. Os produtos são excelentes, pegou, matou, só que a distribuição nem sempre é boa. Nós temos partido agora aqui na universidade, estamos trabalhando com uma polvilhadeira elétrica que distribui melhor esse pó no ninho. Ok, professor, obrigado pelas informações. Então, a saúva não é simples o controle. 2 métodos, a isca formicida, que a maioria já conhece, resta apenas saber calcular a quantidade a ser usada por ninho, e depois o segundo método, que é mais técnico, exige mais atenção, que é através do pó, que são aplicados através das bombas manuais ou elétricas. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, vamos agora até o interior paulista para falar estado... sobre o plantio do cacau, que vem aumentando. E as áreas cultivadas com a fruta têm atraído muitos investidores. Gustavo D'Angelo. A Bahia é o estado com maior área plantada do cacau no Brasil, com 440 mil hectares e uma produção de 106 mil toneladas. Mas o maior produtor da fruta é o Pará, com 144.200 toneladas, numa área de 149.700 hectares. A produção brasileira é a 7ª maior do mundo. Apesar disso, o país não consegue suprir a demanda interna e precisa importar o cacau. A fruta é uma das commodities agrícolas com maior valor agregado atualmente, mas conta com perfis de oferta e demanda concentrados em poucos produtores. Com isso, diversificar esse mercado tem sido um grande desafio que alguns agricultores paulistas resolveram encarar. Aqui em São Paulo, a produção de cacau ainda é recente. Os produtores estão começando agora, mas o cultivo vem aumentando, inclusive com investimento em áreas irrigadas. Atualmente, 15 municípios do Noroeste Paulista já possuem áreas com cacau. Na região, já são mais de 200 mil pés da fruta. E é assim, aos poucos, que o estado vai tentando entrar no mapa do cacau no Brasil. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
E atenção você, meu amigo aí, ó, pecuarista goiano. Em Goiás, o pecuarista tem até sábado agora, dia 11, para comprar vacina e imunizar todo o rebanho. Os detalhes com a Ana Paula Bellini. O motivo para essa mudança no prazo é que, segundo a Agrodefesa, existem falhas na distribuição das vacinas anti-aftosa em todo o estado de Goiás. Por isso, há necessidade de um prazo maior para que os insumos cheguem até as revendedoras. Portanto, agora os pecuaristas ganharam mais esse prazo para fazer a vacinação de todo o rebanho e também a declaração. Essa decisão recebeu um parecer favorável do Ministério da Agricultura. Então, portanto, aqui em Goiás, agora os pecuaristas têm até o próximo dia 11 para fazer a vacinação e até o dia 17 para fazer a declaração de todo o rebanho. Lembrando que esse prazo se estende também para a vacinação contra a raiva em herbívoros de até 12 meses. Nesta etapa, Goiás pretende vacinar mais de 12 milhões de cabeças de gado. E bom, há 25 anos, o estado não registra nenhum caso da doença e agora busca o status de zona livre contra a febre aftosa sem a vacinação. Bom, e agora nós vamos até a redação aqui do Canal do Boi. Vamos saber de informações que são destaques nesta manhã de quinta-feira. Kylie Rodrigues já está preparada para nos trazer as informações e começa já trazendo informações sobre o valor do benefício do Mais Social. Baixou, subiu, como é que tá? Bom dia. Oi, Adriano, bom dia a você, bom dia a todo mundo. Vou explicar para todo mundo entender. Olha só, Adriano, o governador Reinaldo Azambuja planeja aumentar o valor do Mais Social para R$ 300 e liberar a compra de gás de cozinha. Atualmente, o programa ele concede R$ 200 mensais para as famílias carentes usarem em supermercados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante uma entrevista em uma rádio aqui mesmo de Campo Grande. A previsão é de que a nova medida ela seja colocada em prática já no próximo ano. Entretanto, a equipe técnica do governo ainda analisa qual a forma legal para ampliar o benefício e se será preciso formatar uma nova lei ou não. O programa ele foi lançado em 2021 para combater a vulnerabilidade da população carente de Mato Grosso do Sul. Atualmente, cerca de 60 mil famílias das 79 cidades do estado inscritas no CAD Único são atendidas pelo programa. A meta é chegar a 100 mil. Mudando de assunto agora, eu sei que você tem informações também sobre a queda nas exportações de arroz. Isso mesmo, Adriano. Olha só, vou explicar tudo para a gente entender também. As exportações brasileiras de arroz equivalente à casca, caíram com força em novembro, registrando o menor volume para o mês em 12 anos. Esse resultado é reflexo das atuais dificuldades nas transações externas e da baixa atratividade do produto nacional. Conforme dados da SECEX, os embarques totais de arroz, considerando-se o produto em base casca, recuaram significativos 80,9% entre outubro e novembro, somando 26 mil toneladas no último mês. O segundo menor volume de 2021, atrás apenas, Adriano, só lá de janeiro. Nos 11 primeiros meses de 2021, a média mensal de envios foi de mais de 86 mil toneladas, a mais baixa desde 2017. Por outro lado, em novembro, o preço médio recebido pelo exportador nacional seguiu acima do registrado no mercado interno, pelo 8º mês consecutivo. Adriano, por enquanto, essas são as informações atualizadas que a gente já traz nessa manhã de quinta-feira, mas daqui a pouco eu volto com mais destaques direto da nossa redação. Valeu, Kylie. Obrigado por enquanto, então. Bom, são 8h29. Vamos para o intervalo comercial? No próximo bloco você vai ver que a chegada das chuvas antes do previsto em diversas regiões do país descartam o risco de apagão elétrico. Todos os detalhes depois do intervalo, não sai daí não. Estamos de volta, 8h31 e você tem imagens ao vivo agora de Petrolina, Pernambuco, que nesse momento está bem carrancudo, fechado. Parece até que tem uma chuva lá no fundo. E segundo a previsão do tempo, hoje o dia será assim, bem fechado e previsão de chuvas durante todo o dia e também à noite. O volume de chuva previsto é considerável, em 40 milímetros. A temperatura deve ficar entre a mínima de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus.
As baixas precipitações no mês passado no Rio Grande do Sul ampliaram dificuldades e agravaram um problema conhecido dos pecuaristas gaúchos, o período de vazio forrageiro, que foi ampliado, limitando a oferta de alimento aos animais. As informações com a Viviane Lara. A falta de chuva em algumas regiões do Rio Grande do Sul tem ampliado o vazio forrageiro. O período é conhecido quando a pastagem de inverno começa a envelhecer e a pastagem de verão ainda não está bem estabelecida. A gente está saindo de um vazio forrageiro fisiológico, que é o vazio forrageiro de primavera, e já emendamos, na verdade, nesse vazio por falta de precipitação. Isso, com certeza, a gente está vendo prejuízos, tanto na bovinocultura de leite, como na bovinocultura de corte, para ovinos, etc. Então, o produtor ele precisa estar preparado. Com menor oferta de alimento ou pastagem de baixa qualidade, os animais perdem peso. Outros problemas relacionados à sanidade do rebanho começam a aparecer. Esse animal ele vai acabar perdendo score corporal, Isso vai ter reflexo na imunidade desse animal e uma série de outros fatores, Essa é uma época que nós temos aí, principalmente o rebanho de cria saindo dos períodos reprodutivos, vamos dizer assim, e essa falta de alimento, essa estiagem e as próprias altas temperaturas fora de momento, vamos dizer assim, podem ter interferência direta nos índices reprodutivos, como a própria absorção do embrião. A reabsorção embrionária é um dos problemas que a gente vê com o déficit nutricional e as próprias altas temperaturas, quando falta bem-estar, quando falta sombra ou mesmo quando nós não temos água em qualidade, em disponibilidade para os animais. Então, tem uma série de fatores que podem vir a ocasionar baixas produtividades. Para momentos de estiagem, a zootecnista, que também faz parte da Fazenda Escola da Universidade de Cruz Alta, orienta os produtores a guardarem alimentos em anos em que o clima for favorável, para atender períodos críticos. Guardar esse excedente forrageiro dentro de uma propriedade, com certeza ele sempre vai ser bem utilizado, seja numa estratégia nutricional para melhorar algum índice produtivo, ou seja, nessas ocasiões onde o produtor precisa, ele tem um déficit forrageiro, um déficit alimentar na propriedade e ele precisa ter algum subsídio alimentar para fornecer para os animais. Aqui a gente está trabalhando com algumas alternativas, como o uso de capineiras, que são, na verdade, é uma forma de utilização de uma forrageira. A gente tem umas áreas de capim-elefante, que é uma forrageira um pouco mais resistente, vamos dizer assim, às estiagens, e a gente corta esse capim-elefante e fornece, por isso a gente chama capineira, e fornece então para os animais numa área restrita ou no coxo, seja como o produtor tiver a oportunidade de estar oferecendo esse alimento aos animais. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. O Senado Federal aprovou medida provisória do governo que libera a negociação de etanol das usinas diretamente aos postos de combustíveis, sem passar pelas distribuidoras. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Júnior, que tem mais informações sobre o que ocorre no setor de biocombustíveis. O que muda com essa decisão? Pulga, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o Senado aprovou mesmo aquela medida provisória que autoriza a compra de etanol diretamente do produtor, ou seja, diretamente das usinas. O Senado aprovou a medida provisória que autorizava os postos a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou até mesmo dos importadores, sem a necessidade de passar por distribuidoras, como ocorre atualmente, através de distribuidoras como a Shell, como a Ipiranga, como a Petrobras. Bom, como foi alterado, o texto teve algumas alterações, ele vai depender agora de uma sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora, originalmente, vale lembrar, a medida assinada por Jair Bolsonaro também permitia que os postos passassem a vender combustíveis de outras marcas, diferentes daquelas que estendem nas bandeiras, chamadas bandeiras nos postos, ou seja, a identificação de cada marca. Bom,
segundo a nota do presidente, né, a intenção do presidente, era que o consumidor seria devidamente informado sobre se o combustível pertenceria ou não a determinada bandeira. A chamada bomba branca, na verdade, não passou pelo Senado, né? E foi retirada durante já a votação na Câmara Federal e mantida essa retirada no Senado. Agora, a promessa do presidente Jair Bolsonaro de venda direta de etanol das usinas para os postos vinha sendo estudada, aliás, desde 2019, não é de hoje não. A intenção do governo é aumentar a competitividade no setor, por isso a proposta dessa liberação, né? E disse que defendia que as distribuidoras poderiam continuar atuando, porém o posto poderia comprar pela compra direta de produtores nacionais, que são os maiores fornecedores, ou mesmo de importadores. Bom, já passou pelo Senado, vai à sanção do presidente da República. Agora, falando de biocombustíveis em geral, o que ocorre é uma discussão muito grande entre os produtores de biocombustíveis para pressionar o governo a retornar de novo a mistura de biodiesel no diesel para 13%. O governo federal rebaixou essa mistura, né? Retirou os 13%, baixou para 10%. Isso causou muita preocupação, muita tensão entre os produtores de biodiesel no Brasil. Agora, o Fórum Sucroenergético, que reúne representantes de todas as usinas de açúcar e álcool do país, manifestou apoio ao pleito feito pelo setor de biodiesel, pela volta do chamado B3, né? O Fórum Nacional Sucroenergético manifestou apoio à reivindicação do setor de biodiesel para que o governo reconsidere essa redução de 13% para 10% da mistura do biodiesel no diesel, né? O programa de apoio ao biodiesel tinha como meta elevar a mistura de 13% para 14% já no próximo ano, a partir de março. E, contrariando a expectativa, reduziu. O governo defendia que soja muito cara, entre outros problemas, causa alta nos preços dos combustíveis. Por isso, retirou essa mistura de 13%, baixando para 10%, com a intenção de frear, na verdade, os preços. Agora, Campos Filho, que liderava o Fórum Sucroenergético, reunião das usinas, né, dos sindicatos de usinas de açúcar e álcool de todo o país, disse que a decisão de manter a mistura em 10% vai contra os compromissos que o Brasil assumiu na COP26, naquela Conferência do Clima. Ao mesmo tempo que não leva em conta, lembrava Campos Filho, que estamos na iminência de colher no Brasil uma das maiores safras de soja da nossa história. Portanto, há um apoio dos usineiros para essa reivindicação ao Brabil. Foi elaborada uma carta encaminhada à União Brasileira dos Produtores de Biocombustíveis. Enquanto essa discussão ocorre aqui, redução do uso de biocombustível, nos Estados Unidos, o governo americano vai oferecer 800 milhões de dólares para apoiar produtores de biodiesel lá. Os recursos servirão para compensar os reflexos negativos no mercado foram provocados pela pandemia. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, vai disponibilizar, veja, 800 milhões de dólares a produtores de biocombustíveis, apoiando empresas na infraestrutura voltada ao segmento, para que elas voltem a se restabelecer após os reflexos ruins, né? Tudo que prejudicou durante a pandemia esse setor. Bom, o USDA está fornecendo ajuda direta às pessoas da área rural que ainda estão sofrendo os impactos da pandemia, disse em nota Tom Vilsack, secretário-geral do USDA, que tem status nos Estados Unidos de ministério, né? Do montante total, 700 milhões de dólares serão distribuídos por meios de fundo desse novo programa de produtores de biocombustíveis, que foi autorizado por uma legislação de segurança econômica do coronavírus aprovado lá. O restante, outros 100 milhões de dólares, serão direcionados para infraestrutura de biocombustíveis renováveis derivados de produtos agrícolas nos Estados Unidos. Aliás, ontem a Agência de Proteção Ambiental Americana, a EPA, reduziu os mandatos de mistura de biocombustíveis aos fósseis, retroativa a 2020 para este ano, e propôs aí mandatos considerados tímidos pelos produtores para 2022. Ou seja, houve uma redução do uso de biocombustíveis lá também, porém um apoio de 800 milhões de dólares para esses produtores de biocombustíveis. Enquanto aqui há ainda muita discussão, lá já há um apoio do governo para quem trabalha com biocombustíveis. Adriano? Muita coisa precisa mudar ainda, né, Puga? Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a se falar.
Bom, de janeiro a outubro deste ano, o setor agropecuário de São Paulo alcançou receita de 15 bilhões 870 milhões de dólares com exportações, um aumento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte da nova edição da Balança Comercial dos Agronegócios paulista e também brasileiro. E é o Gustavo D'Angelo que traz as informações. O acompanhamento da balança comercial do agro é realizada mensalmente pelo Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo. Além do crescimento da receita, também houve aumento de 10,4% nas importações estaduais, que somaram 3 bilhões e 700 milhões de dólares no período, contabilizando superávit de 12 bilhões de dólares e saldo positivo superior a 1 bilhão de dólares. Segundo pesquisadores do IEA, o Instituto de Economia Agrícola, o agronegócio responde por mais de 36% de tudo que é exportado pelo Estado. Na outra ponta das importações, o relatório mostra que as compras externas representaram pouco mais de 6% de toda a receita. Entre os principais grupos de produtos exportados pelo agro paulista, o complexo sucroalcooleiro segue sendo o mais representativo, com 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Em seguida está o complexo soja, com 2 bilhões 310 milhões de dólares, e o de carnes, com 2 bilhões 180 milhões de dólares. Na sequência estão o grupo de sucos e os de produtos florestais. Os principais compradores do agro paulista foram a China, no caso do sucroalcooleiro, complexo soja e carnes, e a União Europeia, para sucos e produtos florestais. As importações feitas pelo Estado foram de papel, trigo e peixes. Bom, agora te convido para a gente conhecer junto mais um capítulo do Confina Brasil, um projeto que é realizado pela Scott Consultoria, que foi a campo conhecer algumas regiões do nosso país com foco na produção de confinamento. A apresentação especial desta edição, Rosa Cabral encerra esta última rota de várias apresentadas aqui no Canal do Boi. Conheça os detalhes. Nessa rota Beleza da Pecuária, por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Olha, nessas regiões, alguns obstáculos em comum foram observados pelo Confina Brasil. Por exemplo, a logística para chegar insumos nos 3 estados não é das melhores. Algo em comum que esses 3 últimos estados que o Confina Brasil visitou, norte de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, é a dificuldade de chegada de insumos. Ou tem que ter alta produtividade embaixo de pivô irrigado, ou tem que trazer de longe e isso custa muito. O que compensa isso tudo, essa dificuldade, é a gestão. O pessoal que a gente viu por ali tinha um modelo de gestão muito na mão, muito controlado, implantando tecnologia para compensar e conseguir extrair o máximo da produtividade, tanto do gado quanto da produtividade agrícola que era realizada nesses locais. Estamos aqui na última visita do Confina Brasil, todos muito cansados de viajar. Esses 90 dias visitamos mais de 157 estruturas e plantas de confinamento em todo o território nacional. Mas a felicidade de trazer esse conhecimento para todos que nos acompanham é imensa, porque a gente sabe que isso vai conseguir evoluir demais a pecuária intensiva nacional. Bom, Espírito Santo e Rio de Janeiro, quando a gente falou que ia visitar esses 2 estados, muita gente olhou e falou, vocês vão para lá para pôr o pé na areia, pôr o pé na praia e tomar cerveja. E aí, tem boi? Como que funciona? O que vocês vão fazer lá? Nós encontramos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro pecuária intensiva bem feita, projetos de médio para grande porte aí de 4 a 10 mil animais estáticos em expansão, produzindo carne, enxergando carne de qualidade, fazendo 150 dias de coxo para melhor acabamento de carcaça. A gente viu já produtor pensando nesse padrão de qualidade de carne, fazendo marcas de carne para oferecer para o mercado do Rio de Janeiro. É um mercado que ele não consegue atender a demanda de tanta carne que ele precisa produzir para cá. Então, o carioca tem esse padrão de qualidade de carne, ele gosta de carne boa e ele consome muita carne. Existe a pecuária intensiva
existe o confinamento sendo bem gerido e existe a produtividade nesses estados. O pessoal dando aula de como fazer confinamento. E o Confina Brasil não economizou em mostrar pra gente quanto pedaço de terra tem esse Brasilzão com gestão e muito profissionalismo, né? E viram aí na observação do Olavo 90 dias com o pé na estrada. E que registros espetaculares, de norte a sul do Brasil. Bom demais, moçada! E que venham os próximos episódios Confina Brasil. Um forte abraço, beijo e até breve. Legal. Parabéns ao pessoal da Scott Consultoria aí, material muito bem feito, esse Confina Brasil, muito bacana mesmo. E eu lembro a você de casa aí que se você quiser rever os episódios todos, eles estão disponíveis lá no YouTube do Canal do Boi e também no portal sba1.com. Bom, são 8 horas e 48 minutos, acabou de virar o relógio agora. Tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Você fique ligado porque daqui a pouco eu trago para você mais informações ao vivo da redação do Canal do Boi e também tem segunda participação do Agroclima aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. Fica por aí, eu volto já. Bom dia, está de volta, 8 horas e 49 minutos, com imagens agora ao vivo de Sorocaba, no interior paulista, que nesse momento está com céu claro, algumas poucas nuvens e segundo o Climatempo, o dia hoje deve ser de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Por enquanto, a gente está vendo aí que o dia está bem claro nesse amanhecer lá em Sorocaba. A temperatura deve ficar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 e não tem previsão de chuva para Sorocaba nesta quinta-feira. Bom, e agora a gente vai voltar a falar direto aqui da nossa redação com a Kylie Rodrigues, que já trouxe agora há pouco, né, informações para você. Agora são as exportações aqui do nosso estado, que está bem classificado no cenário nacional, né, Kylie? Oi, Adriano, é isso mesmo, estamos muito bem, obrigada. A soja, a celulose, as carnes bovina e de aves e o minério de ferro impulsionaram as exportações de Mato Grosso do Sul ao longo de 2021. Proporcionando um salto de mais de 870 milhões de dólares nas vendas externas realizadas nos meses de janeiro, a novembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 11 meses deste ano, o valor exportado ele totalizou mais de 6 bilhões de dólares, enquanto que em 2020 foram 5 bilhões. É o que aponta a carta de conjuntura do setor externo, divulgado pela Semagro, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Em relação ao ano passado, tivemos um crescimento de praticamente 1 bilhão de dólares em exportações. Quando a gente tem uma elevação das exportações, isso significa mais emprego, mais atividade produtiva, mais expansão do agronegócio e mais industrialização em todo o estado. É o que frisou o secretário Jaime Verruc da Semagro. Nós ficamos muito felizes com essa notícia, né, Adriano? Olha só, outros destaques estão no nosso portal sba1.com. Eu convido o pessoal também a seguir a gente no Instagram, no Facebook, acompanhar também nossos vídeos no YouTube, tudo atualizado por lá, né, Adriano? É isso aí, Kylie. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ótimo dia, bom trabalho. Bem, as ocorrências de chuvas antes do previsto em diversas regiões do país descartam o risco de apagão elétrico, como chegou a ser previsto por especialistas no final do primeiro semestre deste ano. Boa notícia. O baixo nível dos reservatórios fez o governo federal adotar diversas medidas para garantir o fornecimento, entre elas, acionar termoelétricas a diesel e importar energia de países vizinhos. Essas ações encareceram o custo da energia. Mas, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as últimas chuvas trouxeram um alívio.
No entanto, por causa das medidas adotadas, a conta de luz deve permanecer alta até abril, segundo informa o operador nacional do sistema. Mas com a antecipação das chuvas, diversos municípios já conseguiram melhorar a situação. Mas em algumas das cidades em que foi adotado o racionamento de água, a medida precisou ser estendida. As chuvas voltaram e aliviam a crise hídrica, embora ainda seja necessário a população economizar água. Bom, agora presta atenção nessa história. Estamos concluindo a terça parte de dezembro. Hoje é dia 9, estamos a poucos dias da entrada oficial do verão. Mas isso não quer dizer que o clima seja neste ano predominantemente de calor. Uma geada voltou a cobrir na madrugada de hoje os campos no Vale dos Caminhos da Neve, em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Você está vendo aí imagens de hoje que mostram a geada que se formou devido a uma grande massa de ar frio no Atlântico, que está influenciando toda a região sul e sudeste do Brasil. Foi a terceira geada só agora em dezembro e é de número 128 desse ano de 2021 em Santa Catarina, perdendo apenas para o ano de 2006, quando foram registradas 135 geadas. Uma estação meteorológica instalada em Caminhos da Neve marcou 2,3 graus positivos, a mesma marca de Bom Jardim da Serra. Em Urubici, fez 2,9 graus. Em Urupema, 5,1 graus e em Painel, 5,8 graus. Os registros foram compilados pelos meteorologistas Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. As imagens foram registradas pelo repórter cinematográfico Michel Lenhug, do portal São Joaquim Online. Que loucura, né? Em pleno dezembro, geada lá na parte sul do Brasil. É impressionante. Bom, mas vamos dando continuidade aqui nas informações do Canal do Boi, trazendo mais oportunidade de negócio para você, porque sábado agora, dia 11, a partir das 11 horas da manhã, você confere pelas lentes do Canal do Boi o leilão virtual da Agropecuária 3G. Esse evento traz a oferta de sêmen nacional e importado, pacotes de embriões, doadoras avaliadas, Senepol 3G e também touros avaliados Senepol 3G, além de uma oferta de quarto de milha. Realização desse evento é da Programa Leilões e quem vai bater um papo com a gente sobre esta oferta é o assessor pecuário e diretor da Senepol 3G, o Neto Garcia, que fala ao vivo com a gente pela internet. Um ótimo dia, Neto. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Mais uma baita oportunidade de negócio. O espaço é seu para que você traga as informações para quem está acompanhando a gente em casa. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui no Canal do Boi falando com vocês mais uma vez. Essa casa que sempre nos recebe de portas abertas e a gente tem um carinho especial por ela. Vocês podem ver aqui, Agropecuária 3G. Hoje nós estamos aqui diretamente de São José do Rio Preto, na Expo Ovinos, da Nacional do Dorper, White Dorper. Estamos falando direto daqui, mas o preparativo está todo para ser realizado o grande leilão da Agropecuária 3G, sábado, a partir das 11 da manhã, direto aqui pelo Canal do Boi. Pessoal, tá imperdível esse leilão, realmente está diferenciado. O padrão do gado que a 3G conseguiu fazer, avaliar, selecionar, chegar para poder agora pôr no mercado realmente o que tem de qualidade, e qualidade sempre é o nosso lema, né? Então, vocês vão ter touros de central à disposição, nós vamos ter a tourama avaliada, touros de repasse, para quem quer repassar doadora Senepol, para quem quer fazer rebanho Senepol, nós temos os touros avaliados de muita qualidade para repasse. Vamos ter as doadoras avaliadas, lembrando que esses animais todos acabaram de sair da prova do CP Origens, prova essa muito pesada, um volume alto de animais, onde nós selecionamos somente a cabeceira, o que tem de melhor para chegar nesse leilão agora do dia 11 da Agropecuária 3G. E aí vocês vão ter a opção de comprar 40 reprodutores, 25 das melhores fêmeas da prova, genética importada, genética nacional, o que passou de melhor. Lembrando que a avaliação consiste em ganho de peso, avaliação de carcaça por ultrassonografia, avaliação reprodutiva por ultrassonografia. É um check-up geral, que eu costumo dizer, que a gente faz e para disponibilizar para o mercado realmente o que nós temos de melhor dentro da 3G. E com certeza vai ser assim, não só no Senepol, mas também na raça quarto de milha, que é um dos ramos que a 3G trabalha também, que tem esse ponto de trabalho que é o quarto de milha. Então vocês vão ver
matrizes nacionais, paridas, prenhas, vai ter disposição de pacotes de cobertura do Gunshot Anticental, que é esse garanhão importado que veio dos Estados Unidos, a 3G trouxe, vai ter opção também, e potros importados, potros nacionais. Realmente está recheado de qualidade esse leilão, e nós vamos passar o sábado à tarde, a partir das 11, junto com a Programa Leilões, que é a realização, assessoria ENG, JHJ, assessoria. Lembrando que o leilão, nós vamos trabalhar em 4 parcelas, são 5 duplas e 30 individuais, frete free todo o país para a quantidade de animal comprado. Lembrando que nós temos a exceção dos estados que são fechados por barreira sanitária, mas aonde a gente puder chegar com os animais, apenas um lote que você comprar, você vai estar recebendo aí na sua casa. Então, é uma oportunidade incrível, na raça Senepol é quase inédito essa entrega de animais de um só lote, e a qualidade, né? Filha das melhores doadoras, nós temos filha de 1241, filhas de pombinha, os touros, os melhores colocados da prova, os touros contratados por centrais de sêmen. Então, tem que ficar ligado, porque a oportunidade é ímpar. Começa às 11 horas da manhã, aqui pelo canal do Boi. Fique ligado. Para quem quiser maiores informações, entra no site da Programa Leilões ou entre em contato com a gente por WhatsApp, por telefone. Nós vamos disponibilizar todo o catálogo do leilão e tirar maiores dúvidas. Então, não perca, fique ligado com a gente, estamos à disposição para qualquer dúvida, e entra lá e confere o catálogo, porque realmente esse leilão, tanto a parte Senepol quanto a parte quarta de milha, está recheado de qualidade, e o que a 3G tinha de melhor está disponibilizando hoje, viu? No sábado, aliás, né? Então, muito obrigado por essa participação, fiquem ligados e vamos acompanhar a gente no sábado, que vai ser um baita evento, e quem precisa de touro de qualidade é aqui na 3G que vai encontrar. Show, Neto. Obrigado pela sua participação. A gente estava vendo os animais aí enquanto você estava falando, muita qualidade, sucesso garantido, sem dúvida nenhuma. Um ótimo dia para você. Obrigado pela participação aqui. Obrigado. Bom dia para todos vocês. Bom, 9 horas em ponto. É hora da gente trazer mais informações para você sobre o clima. É hora da segunda participação da Renata Ferreira aqui no Agroclima, aqui no Bom Dia Produtor, trazendo aí mais informações do clima. O que você destaca agora, Renata? Adriano, o Agroclima agora destaca a chuva extremamente volumosa em áreas do Nordeste brasileiro. A semana foi de muita água no estado da Bahia. A chuva intensa causou inundações e alagamentos, principalmente no sul do estado. Só para se ter uma ideia, na região de Teixeira de Freitas, o volume de chuva passou ontem dos 300 milímetros em 24 horas. E ao longo aí dos próximos dias, na região, o cenário de chuva intensa continua, principalmente sobre sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão e também do Piauí. Em Itamaraju, por exemplo, os volumes de chuva altíssimos podem aí inviabilizar as atividades de campo e prejudicar áreas de café que já estão bastante encharcadas. No sudeste, entre hoje e amanhã, a chuva forte continua, mais ao norte e nordeste aí de Minas Gerais. No sábado, diminui nessas áreas e a partir de domingo volta a aumentar nas lavouras de café aqui do sul mineiro. E durante o domingo, a chuva também aumenta em São Paulo. Áreas de cana, laranja, café e até soja receberão aí bons volumes. Em Franca, São Paulo, a previsão é de chuva frequente no decorrer da próxima semana, com volumes altos. Isso, claro, beneficia o solo, principalmente nas primeiras camadas. Mas ao norte, a chuva também fica volumosa, com risco de temporais no Tocantins e também no sul do Pará. E todo esse cenário de chuva é influenciado por um corredor de umidade que liga aí a região norte até o litoral norte do sudeste e conecta com o ciclone que está em alto mar. Até sábado, a previsão é de muita chuva em áreas do centro-norte do Brasil. E falando em chuva, ela começa a diminuir no meio norte do centro-oeste e avança
para o Brasil Central. No sábado, um cavado volta a provocar chuva sobre Mato Grosso do Sul, mas é no domingo que as tempestades ganham força no estado, com chuva forte, volumes altos, ventania e até possibilidade aí de granizo. Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, um dos principais produtores de soja do estado, a chuva ocorre entre sábado e a próxima quinta-feira. O volume previsto fica em torno aí de 76 milímetros. E parte dessa chuva que chega ao Mato Grosso do Sul e São Paulo também atinge o estado do Paraná a partir de domingo. A previsão é de acumulados até o final da próxima semana em torno aí de 40 milímetros. Mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva é passageira e a situação de estiagem ainda segue crítica. Bom, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para o João Mandovani, de Mandaguari, no Paraná. João, obrigada pela participação. Olha só, de hoje até sábado, o predomínio é de sol e céu claro, sem previsão de chuva. Mas no domingo, o sol alterna aí com pancadas de chuva por aí. A máxima amanhã não passa dos 33 graus. Essa outra previsão do tempo vai para Maria Conceição, de Caturama, na Bahia. Maria, agradeço também a sua participação aqui no Agroclima, viu? Previsão hoje e amanhã é de pancadas de chuva, alternando com períodos de sol. No sábado, o tempo fica nublado com chuvas isoladas e no domingo o sol volta a aparecer com pancadas de chuva. E o Márcio Amaral, de Nova Olinda do Maranhão, também quer saber como fica a previsão do tempo na cidade dele. Márcio, hoje o tempo ficou nublado por aí, né? E nos próximos dias o sol deve predominar com algumas pancadas de chuvas isoladas. E você também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie mensagem para o número 67992647810. Fico aqui no aguardo, tá? Um forte abraço, até mais. Valeu, Renata, obrigado. O projeto Floresta Mais Agro é uma nova modalidade do Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais que foi anunciada pelo Ministério do Meio Ambiente. A Kylie Rodrigues preparou uma reportagem explicando um pouco mais sobre o programa. O projeto é uma oportunidade para mostrar o que está sendo feito pelo Brasil, que preserva atualmente cerca de 66% do seu território. 33% de tudo o que é preservado são pelos agricultores. São 282 milhões de hectares, né? E a Abrapa, o que ela tem nisso? A Abrapa tem o sistema algodão, o programa Algodão Brasileiro Responsável, que para ter o selo Algodão Brasileiro Responsável, tem que estar preencher 178 itens na parte econômica, na parte social e na parte ambiental, que é cumprir 100% com o Código Florestal Brasileiro. O projeto busca promover e reconhecer os serviços ambientais realizados pelos produtores rurais nas áreas de reserva legal e nas áreas de preservação permanente. 81% do algodão brasileiro tem o selo ABR. Então, nós temos um ativo ambiental muito grande na Abrapa e por isso que o Ministério iniciou esse programa justamente com o algodão, mas que depois vai se estender para outras cadeias. Os cotonicultores serão os primeiros a aderir à iniciativa. Mais uma vez na vanguarda do agro nacional. A adesão ao Floresta Mais Agro poderá ocorrer de forma individual, coletiva, por projetos, por micro-região e por produtores. E o Brasil, com 66% que ele preserva, representa 48 países na Europa, 48, incluindo a Alemanha, França, Noruega. Nós temos que agora partir para essa divulgação e aí, em vez de ficar só o Ministério falando isso ou só nós vamos falar junto e trouxemos o resto da cadeia para nos ajudar nessa questão. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. A Justiça de Sinop, no Mato Grosso, homologou um plano de recuperação judicial do Grupo Bernini, aprovado por credores com dívida de aproximadamente R$ 4.100.000.
Através de advogados, os produtores rurais Jefferson e Mauro Bernini alegaram prejuízos principalmente com a quebra da safra 2012 e 2013, provocada pela seca e a pandemia causada pelo novo coronavírus a partir de março do ano passado. O Banco do Brasil é o maior credor do grupo, com financiamentos acumulados de R$ 3.700.000. O pagamento dos débitos terá carência de 1 ano e mais 9 meses para a quitação. Sem um acordo, o Grupo Bernini, um dos maiores produtores de soja do Mato Grosso, corria o risco de decretar falência. Bom, e atenção, se você gosta de aproveitar emendando feriados aí, pode se programar para as viagens de 2022. Aliás, pode programar viagens porque 2022 não terá tantos feriados prolongados como teve neste ano. Vamos saber os detalhes do calendário do ano que vem com a Kylie Rodrigues. No ano que vem, muitos feriados nacionais cairão em quartas-feiras, sábados ou domingos, o que vai inviabilizar as emendas aos fins de semana, dando maior tempo de descanso, por exemplo, para quem trabalha em empresas. É o caso do Dia do Trabalho, em 1º de maio, que será domingo. Já a Independência do Brasil e Nossa Senhora Aparecida, nos dias 7 de setembro e 12 de outubro, respectivamente, cairão em quartas-feiras. O mesmo dia da semana do feriado de finados, no dia 2 de novembro. E serão basicamente 5 datas no ano que vem, com dias próximos aos finais de semana. O Carnaval, que não é feriado nacional, mas ponto facultativo, é comemorado na terça-feira. No ano que vem, será no dia 1º de março. E a Páscoa, que começa com a Sexta-feira Santa, será no dia 15 de abril. Aí teremos o feriado de Tiradentes, 21 de abril, e Corpus Christi, em 16 de junho, ambos na quinta-feira. Em novembro, no dia 15, tem a proclamação da República numa terça-feira. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, vamos falar agora sobre o setor florestal aqui de Mato Grosso do Sul. O estado vem aumentando ano a ano a exportação de celulose e tem recebido grandes investimentos do setor. Vinícius Souza tem os detalhes. A base do setor florestal de Mato Grosso do Sul representa cerca de 7% do PIB estadual. A receita bruta está na casa de 10 bilhões de reais, considerando florestas plantadas, móveis e produção de celulose, de acordo com dados divulgados no último censo realizado pelo IBGE. Pensávamos que teríamos 1 milhão de hectares de florestas plantadas naquele momento, em 2008, quando iniciamos, de 1 milhão de hectares, atingindo isso em 2030. Nós conseguimos isso em 2018, ou seja, o desenvolvimento foi muito maior do que... Normalmente os planos dificilmente a gente atinge, mas os planos foram muito maiores, aconteceram muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, isso obviamente tem muito a ver com o trabalho que a Reflore fez de preparar o ambiente, tanto político, social, econômico, e mostrar o potencial que o Estado tinha e está culminando no que a gente tem visto hoje, os grandes investimentos acontecendo. Em Mato Grosso do Sul, a Reflore desenvolve há 16 anos um trabalho focado no aprimoramento do setor, ampliando o pilar do agronegócio e incrementando outras atividades agrícolas como pecuária e agricultura. Nós estamos introduzindo hoje a indústria da árvore, o negócio florestal, e toda a sua cadeia de industrialização da madeira, desde a produção florestal do eucalipto até aí, então, a celulose, a produção da celulose, a madeira serrada, o carvão vegetal, a indústria siderúrgica, a de chapas. Então toda essa cadeia hoje vem sendo uma cadeia que figura entre as principais cadeias hoje de importância e relevância econômica para o Estado e tende a ser maior, cada dia maior. O setor florestal em Mato Grosso do Sul também se destaca pela sua participação na agroindústria. Somente na região de Três Lagoas existem 3 grandes investimentos que fazem a fabricação de papel e celulose. Além disso, municípios como Águas Claras e Ribas do Rio Pardo receberam grandes investimentos no setor. Investimentos que a nossa equipe foi conhecer de perto. Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, tornou-se palco de uma nova fábrica de celulose da Suzano. Este é o 3º empreendimento industrial da marca que chega ao estado.
Ribas do Rio Pardo, acho que tem toda a sinergia com a nossa operação em Mato Grosso do Sul, né? Nós já operamos em Três Lagoas, então quase que de forma natural, né? Conhecendo o estado, vendo a base florestal instalada, que é a matéria-prima para a nossa operação, dado todas essas questões e conhecendo, né, efetivamente aquilo que poderia ser fatores de sucesso para um empreendimento novo, Ribas do Rio Pardo é a nossa escolha acertada. E o que a gente visa como objetivo, né, dentro da Reflore agora, é desenvolver as outras cadeias. A celulose vai bem, obrigado, maravilhosamente crescendo. As outras cadeias do negócio florestal precisam crescer. Então eu acho que esse vai ser a linha de trabalho daqui para frente. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, e antes da gente encerrar, eu trago informações sobre a safra de grãos prevista para 2022, que está previsto em um novo recorde, 289 milhões de toneladas, 14% a mais que a safra deste ano, favorecida principalmente pelo clima. Mas o custo de produção deve ser um dos mais altos da história, devido ao cenário de permanência de alta dos custos com os insumos. Nesse ano, o produtor rural já suporta o aumento de mais de 100% nos custos com fertilizantes e defensivos para culturas como soja e milho. E a tendência para o próximo ano é que este quadro se mantenha. As estimativas foram feitas ontem, durante a entrevista coletiva de final de ano da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para apresentar o balanço aí de 2021. Onde trouxe também as perspectivas para 2022 no setor agropecuário. Você está vendo algumas imagens aí desta entrevista? A entidade também prevê que mesmo com a elevação dos preços e o aumento da produção de algumas culturas, a alta dos custos de produção deve achatar a imagem de lucro do produtor rural de imagem geral. Alguns fatores devem determinar o comportamento da safra 2021-2022 no Brasil e precisam ser acompanhados de perto no próximo ano, como a questão da logística, o abastecimento de insumos e o fenômeno climático Laninha. Bom, e eu estou indo embora, deixa aquele abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha aí uma quinta-feira abençoadíssima. Lembro você que a gente vai continuar aqui na programação do Canal do Boi, sempre trazendo informações atualizadas para você. Tem mais informações também lá no portal sba1.com. Tenha um ótimo dia, te espero amanhã às 7 horas, mais uma edição do Bom Dia Produtor. Você tem aí imagens bonitas aí para completar a sua manhã de quinta-feira. Até amanhã, tchau, tchau.